muito obrigado. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite da Sociedade Brasileira de Autoimunidade por esse evento. E acho que aqui está meio difícil de enxergar. O tema que me foi proposto é falar um pouquinho das arboviroses emergentes, ou reemergentes, ou as endêmicas. Eu vou fugir um pouquinho do que... passar algumas outras coisas do que só ficar discutindo Zika, ou chikungunya. Embora eu vou também falar um pouquinho somente de Zika, alguns dados interessantes que a gente tem lá. Por que esse tema é fundamental no Brasil? Por que nós temos a questão de arbovírus no Brasil? O Brasil é um país basicamente tropical, né? Nós temos aqui o Trópico de Capricórnio, aqui o nosso Equador, e nós temos uma grande biodiversidade. E nessas regiões de biodiversidade, principalmente nas zonas de transição entre esses biomas, são lugares especialmente propícios para você ter a emergência dessas zoonoses, que basicamente todas as arboviroses são, de uma certa forma, zoonoses, até que a gente já esqueceu que a dengue ela surgiu de uma zoonose. A Zika é uma zoonose, porque ela é principalmente uma doença de macaco. Se adaptou a gente, mas ela emerge como uma zoonose. E todas essas doenças, como já foi colocado, têm a manifestação a mesma, né? Como diferenciar essas arboviroses no primeiro atendimento? Isso é absolutamente impossível. Mais de 210 espécies de arbovírus já foram isoladas no Brasil, tá? Especialmente o trabalho do Instituto Evandro Chagas, na década de 50, 60, e do Instituto Adolfo Lutz, aqui do lado. Desses arbovírus, 36 deles causam doença humana de forma esporádica, endêmica ou epidêmica. Como eu disse, a maioria identificada nos anos 60 e 70, e basicamente em 3 famílias: os alfavírus, os flavivírus e os ortobuniavírus. Falando de flavivírus, nós temos 13 flavivírus que causam infecção em humano no Brasil, tá? Os 4 dengues, o complexo das encefalites, principalmente o Santilouis e a encefalite do oeste do Nilo, a febre amarela e alguns com nome menos famosos, né? Vírus chamados como Bussoquara, Cacipacoré, Iguape, Ilhéus. Basicamente, você pode imaginar que Iguape foi identificado em Iguape, Ilhéus foi identificado na cidade de Ilhéus. E o vírus Rocio, que é um vírus bem paulista, né? Só foi isolado no estado de São Paulo. E agora a gente tem o Zika. Basicamente, esses vírus causam ou doenças hemorrágicas, como o caso do dengue e da febre amarela, ou encefalites, como o caso do Rocio, o Santilouis e o West Nile. E os menos famosos, a gente realmente não sabe o que esses vírus têm de importância médica. Eu queria começar falando desse aqui. Por que desse? Historicamente é o primeiro arbovírus, né? Na verdade, um dos primeiros vírus. O primeiro vírus humano isolado foi o vírus da febre amarela, na época o fluido vivo contagioso, né, como era chamado na época, antes do conceito de vírus, já se sabia da febre amarela. Aqui está o professor Granato falou, né, do Walter Reed. Esse aqui é uma foto do Walter Reed, uma pintura do Walter Reed fazendo os estudos de febre amarela em Cuba. E a febre amarela deixou, ou a gente acreditava que deixava de ser um problema quando você passa a ter uma vacina eficaz. A vacina que rendeu o Prêmio Nobel de Medicina para o Max Tyler. A vacina que foi introduzida no Brasil. Aliás, né, ensaio clínico naquela época era outra coisa completamente diferente. Saiu se distribuindo a vacina à vontade e vê o que aconteceu. Quando eu voltei para o Brasil, do meu pós-doutoramento, esse aqui era um mapa que a gente tinha no Brasil. Isso aqui era considerada a região endêmica para a febre amarela, você tinha o que chamava área de transição para a febre amarela, e você tinha uma área de risco potencial. A gente imaginava que a coisa ia melhorar, né? Não é verdade. Em São Paulo, febre amarela é uma doença endêmica. No estado de São Paulo sempre foi. E até 2007, de 90 até 2007, são apenas 2 casos. Todos eles numa região chamada Barranca do Rio Grande, que é lá em São José do Rio Preto, é onde o Rio Grande termina e vai gerar o Rio Paraná. Os últimos 2 casos em São Paulo tinham sido em 2000, com 2 casos, os 2 fatais,
Mas você tem uma série de episodias constantes no estado de São Paulo, que não geram maiores problemas, porque a cobertura vacinal naquela região é bastante alta. Em 2008, a coisa começa a mudar de contexto quando a gente começa a ter episódio em Mendonça. Mendonça onde fica? Lá perto de Rio Preto. É a mesma região. Não, não é a mesma região. Mendonça é a região do Rio Tietê. E você tem casos humanos ali na região de Ribeirão Preto e São Carlos. Em 2009, nós tivemos uma epidemia em Botucatu, que era completamente fora da região de vacinação. O que isso tem em comum? Isso aqui é a barranca do Rio Grande, tá? Onde termina o Rio Grande, aqui está São José do Rio Preto. Isso aqui era a região que a gente conhece para a febre amarela. Em 1990, então, o CESP, Companhia Energética de São Paulo, faz um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e entre uma intensa campanha de reflorestamento dos grandes rios de São Paulo por causa das grandes represas. Se você dá um Google Map, hoje em dia, todos esses grandes rios de São Paulo, o Tietê, o Grande, o Paranapanema e o Amazonas, o Paraná, estão reflorestados, tá? Em florestas acompanhando esse rio. O que você criou? Avenidas de circulação de primatas e mosquitos. Aqui você tem o caso de Mendonça, aqui, ó. Mendonça é essa região, ou seja, no Rio. O caso de Ribeirão Preto e São Carlos é aqui, ó. E Botucatu foi aqui, na região do Paranapanema. Na verdade, Botucatu está mais para cima, mas essa é a região. Ou seja, esse reflorestamento no estado de São Paulo provavelmente favoreceu a dispersão do vírus. E, obviamente, com esse reflorestamento, a gente pode esperar que a malária também deve voltar ao interior do estado de São Paulo, uma consequência natural da gente estar vivendo mais próximo do ambiente natural. Hoje, então, a nossa vacinação no Brasil cobre toda essa área. Você teve circulação também no estado do Rio Grande do Sul. Só que a nossa cobertura vacinal tem caído, ao invés de ter aumentado. Extremamente preocupante, regiões do Amazonas têm cobertura vacinal muito baixa. Isso leva a casos humanos. Esse ano nós tivemos um óbito por febre amarela em São José do Rio Preto. O cidadão, um engenheiro, que muda para São José do Rio Preto, vindo do Nordeste, sem vacina. E vai pescar no fim de semana num lugar chamado Mata dos Macacos, que fica a 2 quilômetros da minha casa. Você pode ir a pé da minha casa para Mata dos Macacos, eu moro dentro da cidade. Faleceu lá. A partir daí, esse ano, nós tivemos centenas de primatas mortos no interior de São Paulo por febre amarela. Ribeirão Preto teve um primata que morreu na praça em frente ao Pinguim. Tá? Exatamente naquela praça. Morreu de febre amarela na praça em frente ao Pinguim. Obviamente, após intensas investigações que não foram feitas, foi decretado que era febre amarela silvestre. Eu não consigo imaginar sabetes em Ribeirão Preto, ou hemagogos na praça central de Ribeirão Preto. Alguma coisa precisa ser investigada. Nós temos que olhar a febre amarela com muito mais cuidado. Bom, passando um pouquinho para outro vírus que todo mundo sabe que existe, mas ninguém lembra, né? O vírus da encefalite St. Louis. Inicialmente descrito aonde? Na cidade de St. Louis, Missouri, numa grande epidemia em 1933, com mais de 1.000 casos, com uma mortalidade, na época, por volta de 20%. Na década de 40, a gente identifica o Culex como vetor dele. Ele é totalmente disseminado nos Estados Unidos. A última grande epidemia nos Estados Unidos foi em 75. E era o principal problema de arbovírus nos Estados Unidos antes da emergência do West Nile. No Brasil, ele foi identificado em 1960, durante a construção da Belém Brasília, em Sabetes. E a gente sabe que o vetor deles principais são esses dois, o Culex coronator e o Culex declarator. Haviam 2 casos relatados na Amazônia, ninguém relatava casos em São Paulo, embora a soroprevalência de anticorpos era por volta de 5%, isso em estudos feitos na época pré-dengue, então onde você podia confiar em sorologia de flavivírus numa forma mais tranquila. Mas o vírus foi sempre isolado no interior de São Paulo, em Araçatuba, Pereira Barreto. Em 2005, 2006, o Adolfo Lutz detecta um aumento da circulação no hospedeiro, que são aves. No ano anterior, 2005, por volta de 2% das aves tinham anticorpo. No ano de 2006, quase 40% das aves tinham anticorpo. Foi uma explosão de circulação. E o Adolfo Lutz, então, publica esse caso
de uma médica que foi viajar e, com sintomas de dengue, mas com manifestação do sistema nervoso, e realmente eles concluem, né? St. Louis pode ser confundida com dengue. Logo depois a gente acha mais 6 casos de St. Louis em São José do Rio Preto. Esse aqui é um estudo retrospectivo, a gente começa aqui, né, com 2 crianças com encefalite viral internadas com 2 dias de diferença no mesmo hospital, chamou a nossa atenção. E a gente fez um estudo retrospectivo, achou vários casos, e depois, posteriormente, a Ana Carolina, que está aí também, na sua dissertação de mestrado, achou mais 6 casos de St. Louis, então a gente estava na circulação do vírus lá. Desculpa, esse aqui não era para estar aqui, era para estar para frente. E o professor Tadeu também lá em Ribeirão, junto com o professor Benedito, também acharam 2 casos de St. Louis. Isso aqui é importantíssimo, olha só. O paciente tinha dengue IgM e dengue IgG positivo. Esse caso a vigilância parou de investigar aqui. Quando foi se investigar mais aprofundadamente, não era dengue, era assim, St. Louis. Uma coisa importante sobre isso, que mostra um pouco da nossa negligência com St. Louis. Desculpa. Dengue é um vírus medicotrópico. Alguém já ouviu falar disso? Existem 14 casos que eu conheço com detalhe. Desses 14, 4 são médicos. Então, o vírus é medicotrópico? Ou o pessoal presta um pouco mais de atenção nesses casos e investiga? Porque, por exemplo, um dos meus casos, que é uma médica, ela falou assim: eu não estou com dengue, eu já tive dengue, eu sei o que é dengue, isso aqui não é dengue que eu tenho. Não é dengue, da sorologia positiva. Não é dengue. E, de fato, não era dengue, era encefalite de St. Louis. Só para mostrar isso aqui mais recentemente, o Alex Padoliv mostrou que existe uma grande prevalência de anticorpos St. Louis no Pantanal brasileiro, mostrando a circulação desse vírus e a falta nossa de detecção desse vírus. Em 1999, nos Estados Unidos, acorda com outra coisa, né? De repente começa a ter uma epidemia de animais no zoológico e alguns velhinhos morrendo de encefalite em Nova York, quando se descobre, então, o aparecimento do West Nile nos Estados Unidos naquela época. Nessa época eu morava nos Estados Unidos e chovia corvo, literalmente, porque o corvo caía. Você estava andando, caía corvo morto com encefalite do oeste do Nilo. Esse vírus, ele domina os Estados Unidos, em pouco mais de 4 anos ele domina os Estados Unidos, ele chega no México, chega na Venezuela, na Colômbia e na Argentina. E nós, diz o povo hoje em dia, né? E nós? Nós não estamos aqui? Por que esse vírus não era localizado no Brasil, não era detectado no Brasil? Isso aqui é a rota, assumindo que o vírus não veio de American Airlines para Buenos Aires, ele deve ter vindo de pássaros, né, para a Argentina. Então você tem algumas rotas migratórias. A principal é a rota do Atlântico, existe a rota do Andes, que seria uma boa opção, e tem a rota que para no Pantanal. A maioria dos pesquisadores brasileiros resolveu investigar a rota do Atlântico. É bem mais gostoso coletar ave na praia do que no Pantanal. E nunca acharam aqui. A gente resolveu, então, eu, a Irene, a Ana e o Anthony, financiado pela Fundação Pantera, que é uma fundação que preserva a onça pintada, procurar o vírus no Pantanal. E a gente achou evidências sorológicas do oeste do Nilo, lá na região do Pantanal. Primeiro a gente testou vários cavalos. Na época a gente achou anticorpo para cavalo, a gente mandou um relatório para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Agricultura, e eles devolveram para a gente que isso não significava nada, porque o cavalo pode ter vindo de outro país. Então tá bom. Aí nós tivemos a ideia brilhante, né? Você pega um cara do MIT, um de Nova York, um de São José do Rio Preto, que conhece bem o Pantanal, teve uma ideia brilhante. Vamos ver então soroconversão de galinha. Compramos 100 galinhas, testamos o anticorpo delas e levamos para as fazendas. E voltamos 2 meses depois para pegar as galinhas. A onça comeu 98 das galinhas. Foi o melhor programa de segurança alimentar para criança que eu já vi. Todas as crianças da fazenda estavam coradinhas e tal. Mas o que aconteceu com a galinha? A onça. A onça. Mas uma das galinhas que sobreviventes soro converteu.
E a gente então mostrou então, a circulação ativa do oeste do Nilo do Pantanal, e esse trabalho foi realizado várias vezes, o professor Edson depois mostrou também o oeste do Nilo lá. E depois nós tivemos o primeiro caso humano, que ninguém entendeu, foi lá no Piauí. E a pergunta é, mas por que no Piauí? Talvez porque essa é uma região não endêmica de dengue, você conseguiu ter evidência sorológica que permitiu um diagnóstico preciso. Esse caso foi feito por neutralização, pelo professor Pedro Vasconcelos. Se a gente fizesse isso lá em Rio Preto, seria dificílimo, pela condição da população ser infectada por vários flavivírus, conseguir uma evidência de neutralização perfeita. Em São Paulo, a gente sabe que tem o West Nile em pássaros, o professor Eurico tem mostrado isso. Se tem pássaro, provavelmente tem humano. Ou seja, nós estamos perdendo a encefalite do oeste do Nilo. Aí vão ter alguns neurologistas, vai falar, mas a gente não vê o quadro neurológico. O quadro neurológico, gente, é menos de 1% dos casos. É a raridade. A maioria é uma doença febril inespecífica. Bom, o Rocio é um outro que está desaparecido, que é um vírus causador de encefalite, causou uma grande epidemia no Vale do Ribeira nos anos 70, e depois a gente só escuta em quase todo congresso de virologia alguém fala que achou Rocio, mas nunca publica. Bussoquara tem um caso humano, e o Iguape Cacipacoré, não sabia nada, até que saiu recentemente um trabalho do Weber, mostrando o primeiro isolamento de Cacipacoré num paciente que morreu lá no estado de Rondônia, mas a grande dúvida é se o paciente morreu de Cacipacoré ou com Cacipacoré. O paciente tinha leptospirose, então ele faleceu qual? Com leptospirose ou do Cacipacoré? Bom, e aí, isso já era essa coisa enrolada desses flavivírus, e chega a Zika no Brasil. Como é que Zika apareceu para mim, né? Apareceu para mim sem saber que era Zika em 2014, quando um amigo médico de uma indústria farmacêutica me liga e fala: Maurício, nós estamos aqui com um grupo aqui numa corte que a gente está fazendo para fazer a vacina de dengue e tal, e nós estamos tendo uma dengue que não é dengue aqui. Eu falei: mas como é que é isso, dengue que não é dengue? Dengue, parece que é, tem hora que o exame dá, tem hora que o exame não dá. Você pode ajudar a gente? Eu falei: posso, manda aí as amostras, mas por questões de direito autoral, de questão principalmente de conflito de interesse, a gente já estava conversando com o Butantan, essa era uma outra indústria farmacêutica, eles não quiseram passar essas amostras para mim, eu esqueci dessa história. E se eu analisar retrospectivamente, eu jamais ia achar que ia ser Zika. E de repente aparece então aquela doença misteriosa no Nordeste, que depois de mais de 8 mil casos notificados, se chegou à conclusão que era Zika. Esse é o primeiro trabalho publicado, que é da Cláudia, mas o primeiro trabalho realmente, o primeiro identificação foi do Gúbio, na Federal da Bahia. É importante ressaltar que nem a Cláudia na época, nem o Gúbio faziam parte da rede de laboratórios. Isso aqui foi feito fora da rede nacional de laboratórios. Quer dizer, alguma coisa está errada com a vigilância do Brasil para ter 8 mil casos de uma doença e fora da rede ser identificado isso. Bom, mas quem que é Zika? Então, o Zika é, obviamente, um vírus da família Flavivírus, do grupo dos vírus transmitidos por Aedes, extremamente próximo à febre amarela e os vírus da dengue. Primeiramente isolaram, então, nessa floresta de Zika, todas essas histórias você já sabe, até que, de repente, ele explode no Brasil. O que é importante é que, até ele chegar no Brasil, o número de casos de Zika descrito no mundo talvez não tivesse dado 1000, ou bem documentados. E agora nós estamos falando de milhões de casos. Então, realmente, você começa a ver as manifestações que você não espera. Então, esse aqui é o movimento histórico do vírus. E, como eu disse, o Zika tem esse ciclo principal, o silvático, infectando primatas não humanos. De alguma forma, ele se adaptou a esse ciclo agora, mas não vamos esquecer que ele originalmente é uma zoonose de primatas. Uma coisa que me preocupa com a Zika é a questão de qual é o real impacto de Zika e qual o real impacto de dengue hoje. Por que isso é importante? Por exemplo, você tem hoje uma vacina para dengue licenciada, tá? Antes de você partir para qualquer política de administração de vacinas em uma população, você tem que fazer um estudo de custo-efetividade. Você vai ver
quantos casos você tem, qual a eficácia da vacina, quanto isso vai custar, quanto isso vai proteger. E uma coisa fundamental para esse estudo de custo e eficácia é saber quantos casos da doença eu tenho. E a gente sabe quantos casos de dengue a gente tem no Brasil? Ou casos de Zika? Isso aqui é o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, tá? 2016 até essa semana aqui, 800 mil casos de dengue, 90 mil casos de Zika nessa semana X. Isso é só um exemplo. O quanto a gente pode confiar nesses números? É a grande pergunta que eu faço. E por que eu faço essa pergunta? Isso aqui é o estado de São Paulo, o estado mais rico da nação, que diz que o critério diagnóstico para dengue, a partir de um certo número, passa a ser por vínculo clínico epidemiológico. Novamente, o estado mais rico da nação diz que para dengue, para Zika, os casos devem ser confirmados por critério clínico epidemiológico. O que é critério clínico epidemiológico? É usar essa tabela linda, que, como disse o professor Granato, só serve para dar aula para o 3º ano de medicina, para dar prova, e tentar entender como é que a clínica preenche. Então, umas coisas legais, né? Olha, Zika quase não dá febre. Zika dá conjuntivite. Trombocitopenia e leucopenia, não, é ausente. Olha o termo que estão usando. Ausente. Isso gera uma informação correta? Então, nós vamos lá. A gente já sabia que nem para dengue isso serve. Tá? A epidemia só de dengue circulando, em São José do Rio Preto, a gente pegou 413 amostras que pessoas foram para casa com diagnóstico de dengue, elas contam oficialmente nas estatísticas como casos de dengue. Só 325 tinham dengue, na verdade. E, além de dengue, a gente achou Santiluz também, achou outras coisas com infecções, com mais de 2 vírus, por aí vai. Bom, nós resolvemos, então, agora voltar a fazer essa pergunta. Nós fizemos essa pergunta o quê? Nós fomos no começo do ano, no nosso hospital, e pegamos 100 pacientes consecutivos que tiveram o diagnóstico de dengue, estão nas estatísticas oficialmente como dengue e foram tratados como dengue por critério clínico epidemiológico. E, na verdade, só 45% eram dengue. E pior, 10 deles, 13 deles tinham Zika. Quando você vai olhar os sintomas deles, plaquetopenia, todos tinham febre. Ou seja, como é que dengue não dá, Zika não dá plaquetopenia? Dá. E o pior, NS1 positivo para dengue, IgG positivo para dengue. Ou seja, está errado. Ah, mas você tem um bias aqui. Tudo bem, porque eu estou pegando... Todos eles tinham febre, que também já não era, porque o critério para diagnóstico de dengue é febre. Nós vamos olhar do outro lado ao contrário. Ah, só uma coisa, nenhum deles tinha conjuntivite. Absolutamente nenhum. E todos tinham febre. E conjuntivite você tem que olhar com cuidado também, que só tem um trabalho com um número razoável que descreve a conjuntivite num número importante. A maioria não descreve. Ficou meio folclórico, conjuntivite. E nós vamos olhar o contrário, dengue em Zika. Então nós pegamos todos os pacientes da cidade que tinham Zika por critério clínico epidemiológico, que estão nas estatísticas como caso de Zika, e fomos olhar. De 454, só 87 tinha, só 20% dos casos de Zika eram Zika laboratorialmente. Todos os pacientes coletados antes de 3 dias, antes de começar todo aquele... Nossa, é isso. 52 tinha dengue. E tinha um até com chikungunya. Ou seja, esse critério clínico epidemiológico também só serve para fazer papel, relatório. A grande maioria não tinha absolutamente nada disso daí. Deve-se levar em conta que esse ano nós tivemos uma epidemia de influenza fora da época. Tá? Nós tivemos uma epidemia de influenza em São José do Rio Preto em fevereiro, março, que é o pico de circulação de dengue. Mas influenza, teoricamente, tem uma manifestação clínica um pouco diferente, que daria para chamar atenção. Mas o fato é que nossos dados estão equivocados. Uma questão que todo mundo coloca o tempo inteiro é se existia uma associação entre Zika e defeito de nascimento. Há um ano atrás, quando eu dei minha primeira palestra sobre Zika, era essa questão. Acho que hoje já está muito bem resolvido que Zika causa microcefalia. Mas o que mais que Zika causa?
a gente começa a ver umas novas apresentações de Zika, né? Conforme o número de casos vai aumentando, a gente começa a ver o real espectro da doença. O espectro da doença é muito maior do que aquela descrição original, baseada em 10, 20, 30, 40 casos. A gente começa a ver algumas mortes, e aí novamente eu pergunto se eles morreram de Zika ou morreram com Zika. Todo dia vão morrer X pessoas de infarto agudo do miocárdio no mundo. Se você estiver num auge de uma epidemia, a pessoa vai morrer de infarto agudo do miocárdio com Zika, não de Zika. Tá? Foi apenas uma associação temporal entre duas coisas. A gente começa a ver manifestações atípicas e a gente começa a se preocupar com as nossas populações especiais, imunossupressos, AIDS, etc. Então, a gente começa a ver os primeiros casos, aqui descrito pelo Pedro, né? Mostrando, já foi mostrado isso, a replicação do vírus nesses tecidos. Você começa a ver encefalites, que não me causa a menor espécie. Você tem uma flavivírus causando encefalite, é uma característica da família, é altamente esperado. Todos os flavivírus causam encefalite, inclusive dengue e febre amarela. E a gente acha, então, nós publicamos isso agora, em transplante de órgão também. Nós pegamos 2 pacientes com transplante hepático e 2 com transplante renal que tiveram Zika. O que chama a atenção nesses casos? Manifestação severa, plaquetopenia, aumento de transaminase, uma doença sistêmica que leva esses pacientes a serem internados. Muito mais parecido com a dengue do que aquela figura de livro de uma doença totalmente benigna, porque a gente começa a ver coisas mais interessantes. Outra coisa que tem descrita, né? Mielite aguda por dengue, por Zika, legal, a gente tem por dengue também. A gente já sabe disso. Isso aqui é caso do nosso hospital. Ou seja, a coisa é mais complexa. Mudando um pouquinho, acrescentando mais uma coisa, ainda tenho tempo. Desde o início do aparecimento dos casos de microcefalia, tem tido uma questão importante. Por que eu tenho um grande número de casos de microcefalia no Nordeste e não tenho no resto do Brasil? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Basicamente, Recife, Salvador e no Rio de Janeiro, nós temos bastante casos de microcefalia. Aqui em São Paulo nós não temos. Na Colômbia nós não tivemos. Na Colômbia você pode terminar a gestação. Pode ser isso um fator? Não sei. Mas várias questões foram colocadas desde o começo. A primeira hipótese seria que dengue causaria um efeito indutor. Se fosse assim, lá em São José do Rio Preto, metade da cidade ia ser microcefálica. Outras pessoas colocam talvez um efeito protetor da vacina da febre amarela, porque em todos os locais onde você não teve microcefalia, você tem vacinação para a febre amarela, e nos lugares que você teve, você não tem vacinação para a febre amarela. Agora, você não pode olhar essa questão de uma coisa... você não pode analisar uma coisa multifatorial utilizando um único fator. Você gera bias também. Então, a melhor forma de fazer isso são estudos de corte e depois você fazer estudo caso-controles de cortes diferentes. A gente fez uma corte de gestantes em São José do Rio Preto. A gente acompanhou, então, as gestantes do município. O Rio Preto tem por volta de 440 mil habitantes. Na época, tinham 1.674 gestantes sendo acompanhados na rede. 226 suspeitas de Zika. Dessas foram testadas, passou aqui um pouquinho, mas 57 foram confirmadas por PCR. 159 foram descartadas por PCR, tá? Então, essas 57 gestantes que a gente acompanhou, todas elas são PCR positivo para Zika. 5 delas estavam no primeiro trimestre, 25 no segundo, 24 no terceiro, a gente perdeu 3 no follow-up, e a gente foi analisar o efeito adverso no nascimento e viremia nas crianças. Resumindo, nós tivemos um efeito adverso por volta de 35% de todas as crianças nasceram com alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Nenhuma microcefalia. Todas as crianças tiveram peso normal, tamanho normal, porém tinham manifestações menos severas, nenhuma delas detectadas durante a gestação. A gente fez ressonância e ultrassom em todas as crianças durante a gestação. Porém, ao nascimento, a gente acha alguns achados radiológicos em ultrassom transfontanelar
cistos epidêmicos, musculoidal, reticulopatia vascular estriada, algumas alterações métricas discretas, exames autoacústicos anormais, atrofia de retina. O fato é, quando você analisa os nossos dados e compara com os dados da Patrícia Brasil, do Rio de Janeiro, que é a corte publicada no New England, você vê que o número de efeito, a porcentagem de efeito adverso é a mesma, por volta de 35%, que é alta, mas é muito menos severo quando você pega no interior de São Paulo, ou pelo menos em São José do Rio Preto, na nossa corte. Além disso, 35% de todas as crianças nasceram virêmicas. Embora a porcentagem seja a mesma, as crianças não são as mesmas. Você teve uma viremia, ela é muito mais frequente em crianças que nasceram com um evento adverso do que as que nasceram sem efeito adverso. E outra coisa importante, embora tenha uma tendência ao efeito adverso ser maior no primeiro trimestre, ele não é estatisticamente significante, é o mesmo nos 3. Então, talvez, para o efeito adverso grave, que a Patrícia cita muito bem no trabalho dela, que talvez eu falo do trabalho dela porque é o único que está publicado com uma escala razoável de casos, para efeito adverso grave eu preciso da infecção do terceiro, mas para a gente ver efeito em todos eles. E ver viremia também em todos eles. Isso me chama muito a atenção. Quer dizer, a criança permaneceu virêmica por 8, 9 meses de gestação. Isso é muito importante. Quer dizer, a criança, uma placenta ou alguma coisa ali, permaneceu replicando um vírus por um longo período. Não é o que se espera num flavivírus. A outra coisa importante que eu gostaria de falar aqui rapidamente, que é a questão do ADE, que é a questão do Antibody Dependent Enhancement, né? Que uma das hipóteses foi colocada é que o vírus da dengue, anticorpos pré-existentes contra o vírus da dengue, aumentaria a replicação do vírus da Zika, causando uma doença mais severa. Ou causando microcefalia, que não é o caso, ou potencialmente causando uma doença mais severa. Isso foi, inclusive era o último slide do Celso, né? O Celso botou o slide, mas acabou não comentando. Saiu publicado na Nature Immunology, e isso colocou... é extremamente preocupante quando, novamente, você tem uma vacina de dengue licenciada, você tem várias vacinas de dengue no pipeline. Quer dizer, será que eu vou induzir uma situação onde eu vou ter anticorpo de dengue causando uma doença mais severa? Isso foi feito in vitro, tá? Fazer ADE in vitro, quem é virologista de bancada sabe que depende de como você desenha o experimento, ou você faz ADE ou você faz neutralização. Você consegue fazer isso do jeito que você quer. Depende de como você faz o experimento e qual objetivo você quer. Mas esse trabalho recebeu uma atenção enorme, foi publicado para Nature Immunology e colocou em xeque toda essa questão. E a gente resolveu falar o seguinte, na minha opinião, eu não vou olhar isso in vitro, que é um sistema artificial, eu quero olhar em paciente. E a gente tem pacientes em São José do Rio Preto. O que a gente fez? Primeiro a gente pegou uma população de dengue. Dengue primária, dengue secundária. Qual que é a carga viral dos pacientes? Olha, pacientes com dengue primária têm uma carga viral, pacientes com dengue secundária você tem 2 grupos. Um grupo igual e esse grupo aqui. O que seria esse grupo aqui? Potencialmente, um grupo que está fazendo ADE. Um aumento de replicação porque ele tem anticorpo primário. É um fenômeno que você espera isso aqui para dengue. Quando você olha a Zika, pacientes com Zika, com dengue primária, Zika com dengue, sempre a pessoa nunca teve dengue ou já foi primed para dengue. Você vê que não tem a menor diferença de carga viral. Ou seja, o enhancement viral, de aumento de carga viral em pacientes pré-expostos a dengue não existe. Mas você pode argumentar comigo que também não é só carga viral, você tem que ter a questão da tempestade de citocinas. Então nós vamos olhar citocina por citocina. Tá? O slide está terrível, mas o que eu vou te dizer para vocês vão acreditar em mim agora, porque vocês não estão enxergando nada. Cadê a Aninha? Precisa fazer essa figura melhor. Fato é, não há aumentos significativos de citocinas que expliquem isso. Ou seja, tanto analisando como carga viral, como citocina, esse fenômeno de Antibody Dependent Enhancement que você espera, que não é que espera, que foi postulado para existir em pacientes infectados por Zika já expostos a dengue, não existe
em vivo. Ele existe in vitro e in vitro é facilmente de fazer. Bom, depois de um ano de circulação de Zika, e de quantos papers o professor Celso falou? 1.200, né? Eu já perdi a conta. O que a gente sabe sobre Zika? A gente sabe que Zika é uma doença tranquila no adulto. Bom, a gente sabia disso antes. A gente sabe que Zika pode causar dano no sistema nervoso central. Esse potencial é muito bem descrito em flavivírus, todos os flavivírus fazem isso, e tem um paper de 1971 mostrando infecção do sistema nervoso central de cobaia por Zika, tá? Alguns papers que saíram em grandes revistas esse ano são uma repetição de um paper publicado em 71. Em 71 ele saiu na Virology, esse ano o paper saiu igualzinho na Cell. Bom, Zika é ligado para Guillain-Barré. Tá, a gente sabia disso também, mas com menos evidência, tá? A gente conheceu um pouco melhor, mas a gente já sabia disso também. Zika causa microcefalia. Tá, isso é novo. Mas a gente realmente precisa falar com o cofator. Qual é esse cofator? Porque está muito claro que, epidemiologicamente, a situação que a gente viu no estado de São Paulo é completamente diferente do que a gente viu na Bahia, que a gente viu no Rio de Janeiro, em Pernambuco. Eu lembro, eu fui à Bahia no dia 29 de dezembro do ano passado, 29 e 30 de dezembro, a gente foi fazer um mutirão lá. Eu fui no hospital junto com o Albert Koch, com o Nicos, o pessoal, e a gente viu, num único dia, 20 crianças, todas com menos de 10 dias de nascimento. Ou seja, fazendo uma matemática burra, estava nascendo 2 ou 3 crianças com microcefalia severa por dia em Salvador. Foi uma coisa meio assustadora. Opa, o que a gente não sabe, depois esquece aqui, 6 meses é um ano aqui. Qual que é o espectro real da doença Zika? E qual que é o burden, né? Qual que é realmente o impacto da Zika no Brasil, em adulto e criança? A gente não sabe. Qual que é o papel preciso nessas lesões do sistema nervoso central? Tem claro que tem efeito citopático, mas tem claro que tem algumas questões que podem ser mediadas por autoimunidade. Quais são esses fatores de risco para Guillain-Barré e qual que é o papel real de Zika de outros flavivírus? A gente está falando de Guillain-Barré por Zika, mas eu aposto para vocês, quando vocês quiserem, que tem muito mais Guillain-Barré por dengue do que por Zika. Tá? Nesse ano nós tivemos 4 Guillain-Barré no hospital no começo do ano que a gente conseguiu, as 4 eram por dengue, nenhuma era por Zika. Quais são os fatores de risco, os dados epidemiológicos, o papel preciso da Zika na microcefalia? A gente não sabe disso também. E tem outros potenciais vetores, hoje em dia que talvez aquela história do Culex está meio que morta, mas as outras rotas de transmissão são fundamentais, porque a transmissão por Aedes sozinha não suporta o modelo de dispersão que nós temos hoje. O Eduardo Massad deve estar arrancando os cabelos ali, tentando arrumar um novo modelo, porque o modelo dele de dengue, que é um excelente modelo, não consegue se aplicar a Zika. Então nós temos que ter outras formas de transmissão importantes para a Zika. E para acabar, eu tenho que falar um pouquinho dos alfavírus, mas eu não vou falar do chikungunya, porque eu vou falar do maiaro, que eu acho que é o mais importante para eu falar, porque ele é negligenciado. O chikungunya todo mundo ouviu falar. Quem que é o maiaro? O maiaro é um vírus, um alfavírus, responsável por surtos de doença febril aguda na região da Amazônia, no Planalto Central. Tem sido isolado sucessivamente a partir de 55 e é um vírus endêmico na Amazônia e no Cerrado brasileiro. É importante, Amazônia, Pantanal e Cerrado. O vetor principal é esse aqui, o Emagal gentinomics, e o Aedes tem um potencial importante de transmissão. Ressalva-se disso, porém, todas as epidemias que foram estudadas, a transmissão tem sido por hemagogos. O Aedes tem um potencial in vitro, a gente sabe que em laboratório ele pode transmitir maiaro, mas não houve nenhuma epidemia no Brasil ainda descrita onde você tenha feito uma investigação mostrando que o Aedes é o vetor daquela epidemia. Ressalta-se que a epidemia de Goiás do ano passado não foi feita investigação entomológica. Tá? O Evandro Chagas estava entupido de amostra de Zika e não conseguiu fazer a investigação entomológica da epidemia de Goiás.
A maioria das manifestações são oligossintomáticas, mas tem aquela tríade do Maiaro: febre, artralgia e exantema. Isso já descrito pelo professor Francisco de Paula Pinheiro nos anos 80. E uma poliartrite moderada a severa, ocasionalmente incapacitante. Ou seja, chega igualzinho chikungunya, gente. Está aqui, coisa linda, né? Deve estar doendo um pouco o joelho do cara. Em geral, não causam dano permanente, mas não respondem aos analgésicos convencionais. Quer dizer, essa poliartrite vai durar, ela é incapacitante por um tempo, mas isso, assim como o chikungunya, espera-se uma recuperação total num prazo um pouco mais longo. Sintomatologia: febre, artralgia, mialgia. Quer dizer, em outras palavras, alguém vai conseguir fazer um diagnóstico que, se não tiver a tríade, a poliartralgia não está muito evidente, você não vai conseguir fazer um diagnóstico de Maiaro preciso. São Paulo, casos importados, pescadores, por exemplo, aqui foram pescar no Mato Grosso do Sul, e, de novo, a conclusão desse trabalho do pessoal do Adolfo Lutz é: casos de Maiaro podem ser confundidos com dengue, é óbvio. Aqui um estudo do professor Pedro Vasconcelos, mostrando também os sintomas clínicos de epidemias de Maiaro: febre em 100%, artralgia, mialgia, dor de cabeça. Em Manaus, também um estudo muito legal feito pela Maria Paula com o professor Tadeu, mostrando a presença de anticorpos para Maiaro em pacientes. Esse caso aqui, isso aqui foi no meio de uma epidemia de dengue. Todos esses pacientes também contam das estatísticas como dengue, tá? Mas, na verdade, eles são Maiaro. A gente já também identificou Maiaro, e nesse caso Maiaro sem artralgia, tá? São pacientes de Acrelândia. E a gente fez um estudo em colaboração com a Roberta. A Roberta foi pós-doc no meu laboratório, e a gente analisou pacientes no meio de uma epidemia de dengue em Sinop, Mato Grosso, dentro da cidade. E, na verdade, esses pacientes, alguns desses pacientes tinham Maiaro. Novamente, a artralgia presente em alguns, mas não em todos. E aí, um belo dia, eu estou lá em Rio Preto, exatamente quando começou a circulação de chikungunya no Brasil, teve as capacitações de chikungunya, veio uma residente nossa e falou assim: professor, tem um caso de chikungunya no hospital. Eu falei: chikungunya? Vamos lá ver. Tá, artralgia. Clinicamente. Aí começa a conversar: não, mas o senhor estava onde? Não, vim do Pará. Você veio do Pará? Aonde? Não, eu estava no sul do Pará, fazendo uma fotografia, não repórter, fazendo fotografia. Eu falei: isso não é chikungunya, gente, isso é Maiaro. No sul do Pará não tem chikungunya, tem Maiaro. Bom, basicamente a amostra foi para a vigilância testou dengue e chikungunya. Deu negativo para os dois, descartou o caso. A gente pegou a amostra, fez o PCR, fez o genoma completo por nova geração direto do soro do paciente, e, na verdade, era Maiaro mesmo, inclusive de um genótipo de Maiaro que só existe no estado do Pará. Interessante desse paciente, que esse paciente tinha HIV também, e utilizando, aí tinha sífilis também. E utilizando o sequenciamento de nova geração direto do soro, nós tivemos o genoma de tudo, tá? Do HIV, a gente fez através de biblioteca e conseguiu ter o genoma completo de todos os bichos. Então, a gente, procurando o Maiaro, a gente já deu também todo o fenótipo virtual do HIV do paciente, que também não tinha sido tratado, não tinha iniciado tratamento ainda. E a gente exporta Maiaro também, é um produto de exportação brasileiro. Só para... É extremamente comum você ver que ela... Bombear, você tem mais diagnóstico de Maiaro exportado do que diagnóstico de Maiaro esporádico no Brasil. A gente só faz relato de Maiaro no Brasil quando tem epidemia. Casos esporádicos, eu desafio a você achar na literatura. Todos os casos que tem na literatura foram publicados ou por mim ou pelo professor Tadeu, em estudos realizados que você procurou ativamente Maiaro. Os outros todos relatos são epidemias. Então, não existe Maiaro esporádico? Não, claro que existe Maiaro esporádico. Nós não estamos fazendo o diagnóstico. Eu adoraria que... Pessoal, fica uma sugestão para quem é reumatologista aqui em São Paulo, que trabalha, faz um estudo de sorologia nos pacientes que estão na clínica de reumatologia e são pescadores.
que adora pescar, vai para o Pantanal pescar, vai para o Amazonas pescar, faz uma sorologia, você vai com certeza achar maiaro aí, tá? Então, para encerrar, gente, dengue não é o único arbovírus no Brasil, porque o Brasil é dengue-cêntrico, a vigilância epidemiológica no Brasil é dengue-cêntrica, e quem só procura dengue, só acha dengue, tá? Bom, mudou um pouquinho agora. Agora é dengue, zika e chikungunya. Se você procurar só dengue, zika e chikungunya, você vai achar só dengue, zika e chikungunya. Mas você esquece que tem maiaro, eu não falei do oropoxi, mas o oropoxi também é um vírus que causa um grande número de infecções também, estão circulando no Brasil. A febre amarela está em todo o sudoeste brasileiro e atingiu o sul do Brasil. Estados como o Rio Grande do Sul, que não tinha febre amarela, ou não era detectado febre amarela, hoje você teve episodias. Você teve febre amarela urbana em Assunção do Paraguai. Tá? Então, olho na febre amarela. St. Louis, é óbvio que está aí, nós não estamos fazendo diagnóstico. West Nile, não estamos fazendo diagnóstico. Cipacoreia, Ilhéus, etc., todos esses flavivírus, eles estão aí, nós não fazemos diagnóstico. Nós temos que realmente ter uma vigilância melhor, tá? E eu gostaria de chamar a atenção duas coisas que eu não falei. A questão da co-infecção dengue e malária, tá? A gente tem dados muito importantes sobre isso, mostrando que a co-infecção dengue e malária causa manifestações mais severas das duas doenças. É uma doença, e principalmente, parece que a dengue tem uma capacidade de reativar a malária latente, tá? Então, a pessoa que tinha uma malária, tem lá seus, não esqueci se é trofozoito, barbizoito, esqueço o nome sou virologista, não parasitologista, o dengue consegue reativar. Co-infecções dengue-dengue, ou seja, dois sorotipos infectando ao mesmo tempo. A gente consegue ver isso com uma certa frequência em regiões hiperendêmicas, e obviamente agora é dengue-zika, dengue-chikungunya, co-infecção com esses patógenos, é uma coisa que realmente chama atenção. Dengue-dengue, num estudo que a gente fez alguns anos atrás em Manaus, a gente conseguiu mostrar que a co-infecção por dois agentes, por dois dengues, causa uma doença mais severa do que com uma só. E chikungunya está vindo aqui para a gente no Sudeste, lá no Norte, no Nordeste principalmente, ele já foi. Quer dizer, aqui a gente tem que se preocupar com isso. E era isso, gente, muito obrigado.